Fala galera! Fala família Rinodê, gigantes do meu Brasil. Que maravilha estar com vocês nessa manhã. Sempre um grande prazer poder estar aqui compartilhando conhecimento. E quero já começar convocando você que está aqui conectado para chamar mais um. Coloca nos grupos que iniciou o treinamento, tira o print, sabe? Vai lá e promove para aquela pessoa que ela pode também se conectar aqui junto com a gente, para que ela possa adquirir conhecimento. E eu falo para vocês, hoje eu caprichei no treinamento, eu trouxe realmente aqui algumas ferramentas que você vai poder utilizar, não só para o negócio, mas também para a vida. Então, vai lá e convoca mais um, tira print e manda nos grupos. Além disso, eu já quero pedir para que você deixe aquele like aqui, para a gente dar o like no conteúdo. O YouTube ele lança, né? Ele joga esse conteúdo porque ele realmente verifica que esse conteúdo é relevante. Então, quanto mais pessoas puderem visualizar isso aqui, melhor para o nosso negócio. Por quê? Porque aqui tem conteúdo riquíssimo que várias pessoas podem se atrair para poder assistir. De repente, pode ser aquele seu convidado que está em acompanhamento e ele pode se beneficiar com o que a gente tem aqui. Já quero de cara começar agradecendo a confiança dos sistemas gigantes, né? Esse sistema que de fato traz para todas as pessoas muito conteúdo, um sistema com muita competência, sabe? A gente tem um encontro de liderança que ocorre, nossa, religiosamente há anos, todos os sábados, sem falhar. Então, levando conteúdo, levando conhecimento para que você possa cada vez mais se desenvolver. Por isso que eu já começo falando sobre gratidão, porque a gratidão, ela destrava merecimento. E aí vem a minha primeira reflexão, né? Se você acordasse, né? Olha só isso aqui. Se você acordasse amanhã e só possuísse o que agradeceu hoje, o que você teria? Imagina que a todo momento a gente precisa agradecer tudo que temos. A gente precisa agradecer que temos uma casa, que temos alimento, que temos conexão com pessoas que querem elevar o nosso nível de conhecimento. Então, agradecer é algo fundamental. Por isso que eu já trago de cara aqui essa reflexão para que a partir do momento que você veja, você pare e reflita em cima de tudo que você tem. A partir do momento que você agradece o que você tem, aí sim você começa a destravar o quê? Merecer muito mais. E por falar em gratidão, eu não tenho como não agradecer a esses dois caras que eu amo de paixão, são meus mentores, são pessoas incríveis que de fato durante toda essa jornada empreendendo, transformaram a minha vida através de dedicação e de conhecimento, né? Já de cara, teve comigo agora recentemente, aqui na minha casa, Caio Loeben, o meu mentor, aquele cara que além de muita simplicidade, ele também tem muita conexão, sabe? Para mim, o Caio, ele é o grande visionário. Ele é o cara que consegue, de fato, enxergar muito além e consegue transparecer isso. Ele tem a capacidade de transformar mentes, né? Então, por isso que eu sou muito grato. E Lucas Batistoni, porque sempre foi um cara que me apoiou, sempre me encorajou, né, a poder dar o melhor de mim e ser melhor cada vez mais. É aquele cara que sempre me ouviu também e foi muito assertivo nos aconselhamentos. E para mim, a firmeza dele nas decisões que ele toma me inspira e faz com que eu também tome decisões de forma firme. Então, que você tenha mentores. Mentor é algo fundamental para que você possa crescer, para que você possa se desenvolver e você possa sempre ser melhor, desejar ser melhor a cada dia. Então, tá aqui a minha eterna gratidão a esses dois caras que, de fato, fazem parte da minha vida. Quero que você entenda que para você crescer, você precisa, obviamente, querer se desenvolver. Financeiramente, você só vai caber no teu bolso aquilo que cabe na sua mente. Então, aqui é para você entender por quem que eu já fui treinado, né? Eu já fui treinado por vários líderes, tive treinamento aí com Charles Duhigg, que foi o que escreveu o livro O Poder do Hábito, T. Harv Eker, no livro Segredos da Mente Milionária, Robin Sharma também, que escreveu o livro O Monge que Vendeu Sua Ferrari, John Maxwell,
né? Esse cara é especialista em liderança e eu tive a honra de ter um treinamento presencial, todos os treinamentos presenciais também. Além disso, né, fui treinado pelo Thiago Nigro, o Primo Rico, Jordan Belfort, Lobo de Wall Street, por Flávio Augusto, do Geração de Valor, e tá aqui, né, esse cara que, para mim, é uma das maiores referências de empreendedorismo, de crença, de persistência, de inovação, Sandro Rodrigues, autor também do livro Crença Inabalável e presidente do Rinode Group. Se você não leu o livro dele, Crença Inabalável, eu recomendo demais você fazer já de cara essa leitura. Também tive treinamento presencial aqui com a Luísa Trajano, o Wender Carvalho, Mário Sérgio Cortella e o Bernardinho. Sabe o que é o legal? É que 99% desses treinamentos presenciais, eu tive através da Rinode. A própria Rinode contratou essas pessoas, sabe? E, cara, imagina, eu nunca que eu iria conseguir, principalmente quando eu iniciei o negócio, poder pagar treinamento dessas pessoas. E a Rinode me deu acessibilidade para isso. E, obviamente, por quem que eu fui treinado, tá aqui. Eu fui treinado pela vida. E eu quero que você entenda que o verdadeiro treinamento, ele está no campo de batalha. A gente vai aprender aqui na teoria, mas a ideia é que tudo que você aprenda aqui se coloque em prática, porque é exatamente no campo de batalha que a gente aprende, que a gente erra, e é importante errar, aprender com os erros para poder melhorar sempre que você repetir a execução das próximas vezes, tá? Só para que você possa me conhecer um pouco, eu vim do interior de Pernambuco, uma cidade chamada Arco Verde, e eu hoje estou na capital. Eu moro na capital faz 30 anos, eu vim aos 10 anos de idade, tenho 40 anos hoje, e aos 20 e poucos anos, comecei a fazer engenharia civil e me formei na Universidade Federal de Pernambuco. Dentro ali do período de estudo, eu percebi que eu poderia começar a empreender. E eu não queria ser funcionário. Eu vivi uma experiência como estagiário e eu era o primeiro a chegar, eu era ali o cara que era o que menos recebia e eu tinha muita responsabilidade nas obras. E quando eu olhava ali para o meu chefe, eu via alguém super, hiper, mega estressado, sabe? Tipo, cabelo branco. Eu não queria ser aquela pessoa. E aí eu pensei, olha, eu posso ter o meu próprio negócio porque assim eu vou ter minha liberdade. E aí foi quando eu decidi abrir uma empresa no ramo da construção civil, virei autônomo, achando que de fato ia ter uma grande liberdade, ia ter qualidade de vida. Só que ali foi onde eu percebi que, na verdade, eu era muito preso ao que eu comecei a fazer dentro da minha empresa. Eu era o primeiro que chegava, eu era o último que saía, e eu era muitas vezes o cara que recebia por último ou não recebia. Eu pagava todo mundo, pagava todos os empréstimos, pagava todas as despesas, e quando sobrava, aí sim era que eu conseguia, de repente, me pagar. Então eu percebi que durante muito tempo eu fiquei simplesmente trabalhando para pagar conta. Então eu trabalhava, pagava conta, trabalhava, pagava conta, trabalhava, pagava conta, e eu não gostava disso, né? Eu não sei se você conhece alguém que passa por isso, mas de fato é algo que acaba se tornando um grande pesadelo. E aí foi quando eu conheci o marketing de rede e eu ainda estava nas obras, eu trabalhava viajando muito, não trabalhava com obra de construção de edificação, era obra de rodovia, estrada, fábricas, barragens, parques eólicos, então eu não vivia em casa. E quando eu conheci o marketing de rede, inclusive, eu estava no meio de uma viagem e recebi aquele convite, olha, eu tenho um projeto para a gente iniciar, e eu queria muito que você estivesse dentro. Eu nem perguntei o que era, achava que era um projeto de engenharia. E aí eu voltei de novo para Recife, né? Eu estava viajando, ainda estava na metade do caminho para chegar para a obra que eu ia. Eu estava a 400 quilômetros do caminho, pra você ter ideia como eu estava longe. Mesmo assim, eu voltei. E aí foi quando eu conheci a indústria do marketing de rede. Não fazia ideia de que aquilo existia e já de cara me encantou muito os olhos, né? E ali eu percebi que, caramba, eu consigo construir, na verdade, o que eu sempre quis, né? Uma liberdade. Consigo construir algo que me traga uma renda residual. Então, basicamente, o que aconteceu foi aquele filme, igual o filme Matrix, né? Como tá aqui no meu slide, onde me apresentaram duas pílulas, a azul
A azul seria para eu continuar a vida que eu estava e simplesmente seguir. E eu já sabia onde é que isso ia parar. E a vermelha, quero tomar a decisão de viver um novo mundo. Né? E que novo mundo é esse? Um novo mundo é você parar de acreditar naquilo que você foi educado a vida toda. A gente é educado para quê? Para estudar, para fazer uma faculdade, para conseguir um bom emprego, trabalhar ali por 40 anos e se aposentar. Isso é implementado na nossa cabeça. E quando a gente pensa que lá na frente, um dia eu vou parar para descansar, você percebe que a aposentadoria é algo que não consegue trazer para as pessoas qualidade de vida e elas continuam trabalhando mesmo depois de se aposentar. E o marketing de rede, você consegue de fato construir algo que é extremamente libertador e duradouro, tá? Aqui é um pouco da minha história, né? É, eu iniciei aqui já, eu já era muito, eu era autodidata e eu já sempre tive um senso de autorresponsabilidade de não depender, por exemplo, do meu patrocinador para poder fazer reunião por mim, sabe? Não. A primeira reunião que eu vi, eu lembro que já de cara no dia seguinte eu já estava vendo vídeo no YouTube de apresentação, saber como era que eu poderia falar para os meus principais amigos. E aqui está a minha primeira caseira, né, onde eu convidei aí todos os meus melhores amigos para poder conhecer. E ali eu já estava apresentando de coração mesmo. Vai como dá, tá? Eu já te aconselho, se você não apresenta plano ainda, vai por mim. Olha para aquilo ali que você já tem mais ou menos um entendimento, leva teu patrocinador junto, se você estiver no começo, mas se joga, aproveita, sabe? Gera essa experiência na tua vida, que isso é bacana. Ainda vivia nas obras, ainda trabalhava em paralelo, e aqui foi meu primeiro reconhecimento. Foi aí a primeira vez que de fato eu subi no palco e minha nossa, eu não tinha reconhecimento no que eu fazia e vim para cá e já ter reconhecimento era algo de fato assim, tipo, de outro mundo, né? É algo surreal e quando eu experimentei isso, eu não queria mais deixar de ser reconhecido. E aí o tempo foi passando, né? E veio a primeira década. Hoje eu tenho 10 anos de história aqui na Rinode, onde eu comecei minha trajetória lá em 2015 e essa trajetória eu percebi que várias conquistas foram aí de fato acontecendo, né? Ganhei várias premiações, ganhei resort, já fiz vários cruzeiros também, já fiz viagem internacional, inclusive agora recentemente, né? Teve a viagem para Cancún. Né, onde eu estive lá, tá aí até a fotinha no passaporte, onde eu estive lá em Cancún também. Minha última viagem internacional foi para Buenos Aires, que foi realmente absurda, uma experiência incrível, que lugar maravilhoso. É aqui do lado, recomendo demais que você coloque aí no seu quadro dos sonhos para conhecer, que vale muito a pena. Além disso, meu último reconhecimento no palco, né? Imagina, eu estava sendo reconhecido anteriormente ali pelo meu primeiro nível no palco, e de repente, anos depois, eu estou sendo ali reconhecido no Clube do Milhão. Né? Já fiz aí mais de 1.200.000 reais dentro do projeto. E o legal é isso, é porque aqui você vai trabalhando, você vai aprendendo, você vai executando, e é muito diferente de faculdade, né? A faculdade você passa 5 anos ali e você simplesmente aprende a teoria, você não recebe absolutamente nada. Dependendo de algumas faculdades, você tem que pagar a cadeira do estágio, então você nem recebe. E não, aqui é uma escola, é um aprendizado contínuo, onde você ganha para aprender, e cada vez mais você executa, você melhora. Então, eu desejo demais e eu acredito demais que você que está aqui conectado, você está dando o seu melhor, também vai subir no palco aí para ser reconhecido com o seu Clube do Milhão. Escreve aqui no chat se você acredita. Escreve aqui assim, ó. Eu acredito. Eu acredito. Pode escrever. E aqui, né, reconhecimento que para mim está na minha cabeça até hoje era um sonho poder. Porque ser reconhecido já é algo maravilhoso, mas ser reconhecido no Clube do Milhão, você meio que chancela uma carreira, sabe? E esse foi meu último reconhecimento. Ser reconhecido no palco por várias pessoas que eu admiro demais, não tem preço. É de fato você provar que a persistência dentro da carreira do marketing de rede, ela vale a pena e de fato acontece. E eu desejo demais que você
também seja reconhecido no palco, tá? Escreve aqui no chat. Eu vou ser o próximo milionário, tá? Escreve aqui se você realmente acredita nisso. Escreve porque quando você escreve, você declara para o universo, tá? Não sei se você já ouviu falar no termo legalidade. Então, quando você escreve, você faz exatamente isso. Você faz com que o universo todo, sabe, com que essa atração ela aconteça. Eu acredito demais você que está aqui, que você também pode ser reconhecido como o próximo milionário da sua família. Então, escreve aqui no chat quem vai entrar, quem vai subir no palco para ser reconhecido no Clube do Milhão, tá? Escreve, eu vou ser o próximo milionário, eu estarei no palco como o próximo milionário da minha família, eu vou levantar a placa, é isso. Escreve aqui, declara que você vai ser, de fato, a pessoa que vai transformar, inclusive, as próximas gerações da tua família, tá? Quando a gente fala sobre família, isso aqui é o que me move. São as pessoas que eu amo. É por elas que eu faço e me dedico todo santo dia, que eu dou o meu melhor, desde o primeiro dia de negócio, até hoje. Então, eu não sei se você tem a noção de como as pessoas ao seu redor podem ter as vidas delas transformadas por causa de uma decisão sua, sabe? Do seu esforço. Então, tá aqui, minha família linda que de fato, quando nem todo dia você vai estar motivado, nem todo dia você vai querer levantar da cama, nem todo dia você vai querer fazer o trabalho, você vai querer fazer uma ligação, você vai querer fazer uma contactação, você vai querer colocar um nome na lista, nem todo dia você vai querer apresentar plano, nem todo dia você vai querer ir para o evento, mas independente de você sentir vontade ou não, você olha para aquilo que te move e é por isso que você vai fazer mesmo sem ter vontade, porque também vai chegar o dia que você vai estar motivado, que você vai estar com vontade de fazer a ligação, de dar o plano, de se conectar com outras pessoas, de fazer um patrocínio responsável, tá? Então, defina, escreva por quem que você faz esse negócio, tá? E aqui são um pouco dos meus sonhos, coisas que eu quero conquistar. Quadro dos sonhos, eu sempre gosto de renovar, eu sempre gosto, sabe, de colocar algumas coisas ali que, que eu olhe, eu inspire assim e eu possa sentir até a realização mesmo, sabe, eu ali nos lugares que eu quero ir, eu quero ir no Canadá, sabe, eu tenho vontade de ir na Alemanha, eu quero ter um carro maravilhoso, uma Mercedes importada linda, sabe? Um guarda-roupa assim, cheio de ternos, sabe? Eu adoro me vestir desse jeito aí, como eu tô na foto também. Eu quero ter uma casa automatizada, sabe? Onde eu entre assim, e fale, Alexa, abrir a cortina, ligar a TV e ligar o ar-condicionado e a casa toda se mexer desse jeito, sabe? Então. De fato, é muito importante que você tenha esses sonhos de uma forma visual, né? Eu tenho 3 filhos e tá ali o pezinho, porque eu quero mais outro. Pois é, vamos popular o mundo. Vamos popular o mundo, porque o mundo precisa de mais pessoas boas e eu tô nessa missão aí também, tá? E eu vou falar para vocês sobre a minha ferramenta favorita. A minha ferramenta favorita, na verdade, é esse livro de cabeceira. É um livro de consulta que é Como Ficar Rico no Multinível, que foi escrito nada mais, nada menos pela grande referência mundial, Lucas Battistoni, meu amigo, meu mentor também. E esse livro, ele é um livro para que você, sempre que for fazer alguma atividade, você possa consultá-lo antes de executar. Se você for fazer uma atividade de convite, abre na página, lê antes de fazer o convite, contactar e convidar, que você vai ter aqui as melhores instruções, sabe? Se você for fazer uma atividade de fechamento, vai lá, abre, que você vai perceber que esse livro ele vai te direcionar de uma forma muito assertiva. Você vai refrescar sua memória e quando você for colocar em prática o que está escrito aqui, você vai ter resultado, tá? Então, por isso que eu elejo aí como a minha ferramenta favorita. E vamos ao passo, né? Ao passo de hoje. O que é que a gente vai falar aqui? A gente vai falar simplesmente no maior calo que existe da maioria das pessoas. As pessoas elas conseguem fazer convite, elas conseguem fazer uma lista de forma fácil, usam os produtos, se conectam no sistema, sabe? Apresentam um negócio,
mas na hora de fazer o fechamento, é, na- a grande maioria das perguntas que as pessoas fazem para mim, né, os meus liderados, é sobre fechamento, como fechar o negócio. Então, já de cara, eu quero trazer para você aqui uma informação que é para que você não se frustre, tá? Por a gente ter informação, por a gente ter informação antecipada, a gente não se frustra. Nem todas as pessoas que você apresentar a oportunidade vão fechar com você. É óbvio isso, tá? Já de cara, eu já trago para você essa informação para que você já vá lá para o fechamento tendo essa consciência, mas não significa que você não vai executar alguns passos aqui dessa atividade, tá? E aí, essas pessoas que não fecham com você, muitas vezes é somente um ainda não. Elas não fecham naquele momento. Porém, elas precisam muitas vezes de alguns processos ali que você vai executar, que é o que você vai aprender aqui hoje, que no decorrer da jornada, da sua jornada, algumas pessoas vão fechar no mesmo dia, outras no dia seguinte, outras 3 dias depois, outras uma semana depois, outras um mês depois, outras um ano depois, outras um ano e meio depois, outras 7 anos depois. Eu tive já caso de acompanhamento ali, né? De 7 anos depois de uma apresentação, a pessoa se cadastrar comigo e virar meu direto. Ponto, tá? Então entenda que um não é um ainda não. Nem todas as pessoas elas vão fechar e outras elas vão fechar. E as que não fecharem, essas pessoas elas devem ser acompanhadas principalmente nos próximos dias, tá? Então, segundo ponto, apoie a pessoa dizendo que você vai ajudar ela desde a montagem do combo porque isso leva segurança, tá? Isso leva confiança. Até orientá-la a desenvolver o negócio. Você vai orientá-la para que ela tenha os primeiros resultados e que ela pode confiar em você, porque você já sabe o caminho, tá? Isso é muito importante. A pessoa ela precisa entender que ela não está ali lidando com um amador. Devem, eu estou no começo do negócio, não tem problema. Você pode estar junto da sua linha ascendente ou de algum diamante que possa também te apoiar, mas é muito importante que você leve essa segurança. E o terceiro ponto é reforce a decisão delas, tá? Essas palavras que, de fato, sabe, cara, parabéns, é isso, vamos embora porque já deu certo. Isso também gera confiança, sabe? Isso faz com que a pessoa entenda que, cara, é esse o caminho que eu realmente devo seguir, é por aqui que eu acredito que eu vou conseguir realizar aquilo que eu tanto desejo, sabe? Tipo, sair daquelas dores que eu tenho. Então, anota, tira o print aqui dessas dicas, porque o resultado ele tá ali nos pequenos detalhes, tá? A gente sempre fala que o dedo mindinho é o detalhezinho, né? Então, os detalhes fazem muita diferença no negócio. Tenha postura, acredito que quando a gente vai apresentar a oportunidade, nós temos a oportunidade na mão. Nós sabemos que se aquela pessoa ela iniciar o projeto, ela vai ter a vida e a realidade dela totalmente transformada, porque começa mentalmente, e obviamente isso vai vindo pelo financeiro também. E assim, se você vira essa chave, você não fica implorando para que a pessoa entre no negócio. Se ela entende que você é quem tem a oportunidade na mão, você se torna o interessante e não o interessado. Então, faça, inclusive, com que a sua leitura corporal, essa confiança nas palavras, sabe, em falar que você tem um negócio incrível nas mãos e que vai fazer com que ela transforme a vida dela com a ferramenta que você está apresentando, isso faz com que você se torne a pessoa interessante e não simplesmente aquele interessado em que a pessoa entre no negócio, tá? Lembre-se, tudo é lei dos números. Então, se você faz o seu trabalho todo bonitinho, sabe? Se você tem ali uma consistência, o número vai bater e as pessoas certas elas vão entrar no negócio. Quem são as pessoas certas? Aquelas pessoas que querem algo a mais. E é muito importante que você tenha pessoas que querem realmente algo a mais no seu negócio. Por quê? Porque são essas pessoas que vão levar você para o próximo nível. Então, quando você tem postura, inclusive, você já está comunicando isso. E a pessoa ela entra no negócio com você já sabendo que você é uma pessoa de postura e que ela vai fazer um trabalho realmente muito sério para transformar a vida dela junto com você. Quando você tiver ali naquele meio onde tem outros líderes, ou tem outras pessoas que têm resultado,
sabe? Muitas vezes são em eventos, seminários ou APNs. Aproveite para que você possa fazer com que o seu convidado conheça outras pessoas diferentes também, porque isso gera prova social. Tá? Tudo isso faz parte dessa energia do acompanhamento junto com o fechamento, né? Quanto mais pessoas o seu convidado conhece, quanto mais depoimentos positivos, né, ele tiver, mais ele vai sentir essa confiança de tomar a decisão de fazer o cadastro dele, de escolher os produtos e de passar o cartão e pegar o combo, tá? Então, conecte o teu prospecto com experiências diferentes de outras pessoas, com outras histórias também. E se você não tem APN na sua cidade, não tem problema. Você pode utilizar exatamente isso aqui. Você pode utilizar o digital, você pode utilizar uma ligação. Você vai lembrar de pessoas que têm resultado no negócio e você vai fazer ali o trabalho para coletar esses depoimentos, criar esse network também, mesmo que seja de forma online. Eu tenho pessoas que fazem parte do meu negócio, estão a 300 quilômetros de distância de onde eu estou, não tem sistema na cidade da pessoa, mas ele sempre apresenta o plano. Ele fala: Ó, posso dar uma palavrinha aqui, junto contigo para poder a pessoa te conhecer? Cara, isso aqui já é muito relevante, tá? Então, utilize e crie o networking para que aquela pessoa que você está levando para a reunião, para que a pessoa conheça o projeto, ela também aumente muito mais a confiança por conhecer ali outras pessoas também. Então, já de cara, eu quero que você tenha essa atitude, pare de ter medo de ir para o fechamento. Como é que você tem realmente uma atitude quando você vai para o fechamento? Quando você já dá a ordem de comando. A ordem de comando é quando você sabe fazer perguntas para que a pessoa possa te responder ali, se ela está decidida a fazer ou não. Então, imagina que nesse cenário você está aqui vendo a apresentação, no APN, por exemplo, junto com o seu prospecto. Sabe, quando terminar a apresentação, que já tiver tido todos os depoimentos, que a pessoa já entendeu, né, que ela já vai ter ali, construir ali um ativo e que ela só precisa tomar a decisão de pegar o combo, o que que você vai fazer? Com entusiasmo, com energia, você simplesmente vai chegar do lado da pessoa, sabe? Eu até gosto de bater na perna da pessoa. E aí, vamos trabalhar junto? É fazer a pergunta, sabe? E estende a mão. Estende a tua mão. Olha isso aqui, ó. Linguagem corporal. Quando a gente fala sobre estender a mão, sorrir e perguntar para a pessoa, e aí, vamos trabalhar junto? Isso aqui, gente, linguagem corporal, já está comunicando para a pessoa, vamos embora junto comigo, transformar essa realidade. Então, lembre-se, quando a gente fala sobre fechamento, você precisa melhorar sempre que você tiver a oportunidade a sua habilidade de quê? Comunicação. A comunicação, ela é feita muito mais pela sua comunicação corporal do que simplesmente pelas palavras e pelo tom de voz. E é óbvio que se você tiver as palavras certas, com a tonalidade de voz certa e a comunicação corporal, sabe, a pessoa, ela já de cara vai se mexer. Ela vai ficar até meio assim de dizer não. Ixi, caramba, né? Tá tão empolgado aqui, já tá apertando a minha mão, e quando você estende a mão, é óbvio que a pessoa não vai querer te deixar no vácuo, ela automaticamente vai querer fazer o quê? Apertar a sua mão para poder te dar uma resposta. E é dessa pergunta onde inicia todo o processo de fechamento. Aqui é quando você precisa decidir curtir essa jornada. Você precisa entender que é muito importante é, iniciar a partir de uma atitude sua o processo de fechamento, que é quando a pessoa ela vai falar. A partir desse momento, lembre-se, uma grande habilidade da comunicação é saber ouvir. Então você precisa, nesse momento, simplesmente fechar sua boca. E aí, vamos trabalhar junto? E cala a boca. Quem falar primeiro, perde. Nesse momento, você vai abrir os seus ouvidos e aí você vai praticar algo dentro da comunicação, junto com inteligência emocional, que é super importante e que, de fato, leva as pessoas a terem muito resultado. Uma coisa chamada empatia. Por que empatia? Se você, não sei se você conhece esse termo, mas empatia é você se colocar no lugar do outro de forma genuína. Então, quando você simplesmente passa a ouvir as pessoas,
ela vai te entregar todo o ouro. Ela vai falar sobre as dificuldades que ela tem, ela vai falar o motivo por que ela quer fazer o negócio, o que é que faz ela não iniciar naquele momento, sabe? Então, assim, é daí onde você vai virar sua chave para se importar verdadeiramente pelas pessoas. Então, não olhe para os seus prospectos como dinheiro na sua conta. Olhe para os seus prospectos como você é uma ferramenta de transformação para aquele indivíduo que está na tua frente, que muitas vezes ele enfrenta uma dificuldade absurda dentro da casa dele, que você às vezes não tem noção e que a partir desse momento que você decidiu abrir os ouvidos, você vai adentrar na vida daquela pessoa e você vai buscar sentir o que ela sente para que você possa levar solução para os problemas que ela de repente apresentar para você, tá? Então, como que você vai caminhando ali, né? Driblando ali aquelas objeções que vão aparecendo no caminho durante essa jornada do fechamento. Primeira lição aqui que eu trago para vocês, primeira orientação, na verdade, é fazer perguntas fechadas, tá? As perguntas fechadas são aquelas perguntas que no máximo ali dão duas opções para que a pessoa ela possa escolher. Essas duas opções, ou ela vai para o caminho A, ou ela vai para o caminho B. Ou ela vai dizer um sim, ou ela vai dizer um não, tá? E é nessas perguntas fechadas que você vai encontrar o que a gente chama de objeção, que é o que eu chamo de zagueiro. É como se você estivesse ali jogando futebol, né? Você é o atacante e você tem ali alguns zagueiros para driblar e fazer o gol. Muitas vezes você tem um zagueiro só, algumas vezes você tem três zagueiros, dois zagueiros, para você poder enfrentar, tá? Então, faça perguntas. Fazer perguntas sempre vai dar oportunidade do seu prospecto falar. E quanto mais ele fala, melhor para você, porque ele te entrega o ouro, tá? Então, como é que a gente faz aqui perguntas fechadas? Vamos lá. Vamos para essa dicasinha aqui para que você possa aplicar, tá? Uma pergunta fechada que eu gosto muito de fazer. Olha, de tudo que você viu aqui, o que é que você mais gostou? Da ideia de consumir os produtos do seu meio cliente ou de fazer o negócio e construir uma fonte de renda? Percebe que tem somente duas perguntas? Ou ele vai me responder uma coisa, ou ele vai me responder outra, tá? E aí, ele vai dizer, olha, caramba, eu gostei muito da ideia de consumir os produtos de ser teu cliente. Perfeito. O que é que você vai fazer? Você vai levar ele para a mesa de produto, você vai demonstrar produto, você vai fazer ele escolher produto, você entrega o catálogo e você vende o produto para ele. Ótimo, perfeito. Essa pessoa ela também é muito bem-vinda, tá? Só que a pessoa também vai poder, ela pode escolher o quê? Ah, caramba, eu gostei muito do negócio, eu gostei muito do que eu fiz. E aí é onde você vai para a próxima pergunta. Essa pergunta, ela meio que vai te dar um norte de onde que a pessoa está dentro da decisão que ela quer tomar para iniciar o projeto. E aí a pergunta ela é bem simples, tá? Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 sobre o projeto todinho, sendo 0, não me interessa, e 10, eu quero começar agora. Qual seria? E aí, baseado ali no que tu. Na verdade, quando você perguntar, ele vai te dar uma nota. Pode ser 1, 2, 3, 5, 6, 8. Não importa, tá? Não importa. Normalmente, ele vai te dar uma nota que seja ali, na grande maioria das vezes, é um 7, é um 8. E aí, quando ele der a nota, só o número, 8. Aí você faz mais uma pergunta. Baseado nessa nota, o que que falta para a gente chegar no 10 e começar o negócio agora? Perceba que eu vou conduzindo, eu vou afunilando ele para que ele possa me entregar o ouro e eu possa o quê? Dentro daquelas objeções, ajudá-lo a tomar uma decisão. E quando eu faço essa última pergunta, é aqui onde eu encontro os zagueiros. É aqui onde eu vou encontrar verdadeiramente aqui as objeções, tá? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai driblar os zagueiros. Tá? Então vamos voltar para a pergunta lá, a última pergunta. Baseado nessa nota, o que que falta para chegar no 10 e a gente começar agora? E aí ele vai te dar a resposta. Que pode ser, caramba, é porque eu não me vejo fazendo, porque eu não tenho perfil, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Normalmente são essas, tá? São essas objeções. Ou é dúvida, ou são essas objeções. Se for dúvida, você somente tira a dúvida dele, você já abre o escritório virtual,
e você já cadastra, você já monta o combo e passa o cartão. Caso não seja simplesmente uma dúvida, você pode fazer uma outra pergunta para que você identifique logo de cara todos os zagueiros que tem. Por quê? Porque vamos supor que você pergunta qual que é a nota, aí ele fala, ó, a nota é 8. Para chegar no 10 falta 2. Então, o que é que falta? Ah, é porque eu não tenho dinheiro. Aí imagina, você começa a trabalhar essa objeção e depois você termina de trabalhar, ele fala assim, mas é porque eu também não tenho tempo. Ou seja, imagina, você fez todo um trabalho, você vai ter que recomeçar tudo de novo. Então, quando ele te der a nota que você perguntar, ah, entendi, e ele falar, ah, é porque eu não tenho dinheiro. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai tentar buscar, você vai buscar identificar as outras objeções. Entendi. Então, além da falta de dinheiro, tem mais alguma coisa que te impede de começar agora? Aí ele vai dizer sim ou não. Ah, tem, é porque também meu tempo é muito corrido e tal. Eu lembro que quando eu fui apresentado, eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro, eu trabalhava com obra, imagina, a obra não tem nada a ver com, com cosméticos, então eu também é um cara que achava que eu não tinha perfil, né? Então eu tinha as três objeções ali. E aí você conseguiu identificar, não tenho tempo, não tenho dinheiro, maravilha. Aí você vai para a próxima pergunta. Perfeito. Se eu conseguir te mostrar como resolver seu problema de dinheiro e de tempo, a gente começa o negócio agora e estende a mão de novo. O que é que eu tô falando pro cara? Tô dizendo para ele exatamente assim, ó. Eu vou te mostrar a solução. Se eu resolver esse teu problema, você não tem mais desculpa. Você começa comigo o negócio. Perfeito? E aí ele vai dizer o quê? Perfeito. A gente começa o negócio agora. Acabou. O teu trabalho agora é fazer com que essa pessoa possa o quê? Ela possa conseguir enxergar que a objeção que ela tem é muito pequena diante daquilo que ela deseja, daquelas conquistas, de sair daquela dor. Você precisa levar essa consciência para o seu prospecto. Por isso que é muito importante você, durante o processo de acompanhamento e fechamento, saber exatamente o que é que ele deseja. Qual que é a principal dor dele? É porque ele não consegue pagar um plano de saúde? É porque ele não gosta do trabalho que ele está executando? É porque ele quer tirar a mãe do emprego que ela está? É porque ele quer, de fato, construir uma casa, comprar um carro, enfim. Se você tiver isso, você tem uma arma muito poderosa na sua mão para te ajudar a combater essas outras objeções, tá? E aí vem a técnica que é muito efetiva, que isso aqui, literalmente, gente, é você praticar a empatia. É você entender a pessoa, é você, de fato, perceber que ela tem aquela dificuldade, se colocar no lugar dela, mas você ajudá-la a resolver, tá? Então, sempre, nunca bata de frente com o prospecto. Nunca. Sempre entenda também passei por isso, mas descobri que com isso eu poderia ir para outro lugar. Então, o que é que você vai fazer? A pessoa fala, ah, caramba, porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Ah, então, eu entendo você. Eu também não tinha tempo, eu trabalhava com obra, saía de 5 da manhã de casa, chegava na obra às 7, ficava o dia inteiro, chegava às 8 horas da noite em casa, super cansado. Mas aí eu descobri que somente trabalhando com o que eu trabalhava, a minha vida, ela simplesmente ia se tornar um looping infinito, eu iria envelhecer e não iria viver o melhor que eu poderia viver nessa terra. E aí foi quando eu percebi que com esse negócio valeria muito a pena eu tomar a decisão de dedicar dentro do tempinho que eu tinha para executar o trabalho e construir assim a minha liberdade, tá? Então quando a gente traz a visão para o prospecto, a gente acaba ampliando, tirando ele do foco do problema dele e colocando o foco na solução, tá? Então, inclusive, como foi uma realidade minha, eu exemplifico também. Então, o que é o legal? Mesmo você sem ter tempo, entenda que a gente, além de utilizar as suas horinhas, você também vai ter, por exemplo, o meu apoio, né? Você imagina, você está prestando um negócio, você pode falar para o cara, ó, eu posso ser em alguns momentos o seu tempo. Eu também posso ser teu apoio
para que de repente, durante o período que você não consegue, por exemplo, fazer uma apresentação, né, você pode ali, ou você fez uma apresentação para a pessoa, para contato seu, mas você não pode acompanhar ele, eu posso, por exemplo, fazer o acompanhamento, ele vai me conhecer, a gente pode se encontrar na franquia, então você o teu tempo até o momento que você possa ter tempo também. Leve soluções para a pessoa, tá? A grande chave, primeiro, é você criar, né, esse espelhamento, resolver o problema do prospecto. Por quê? Porque se você faz isso, você literalmente está agindo como consultor. Quando você se cadastra na Rinode, aparece lá no seu escritório virtual, o primeiro nome que aparece é consultor. E o consultor ele faz exatamente isso, né? Ele faz esse processo de consultoria. A consultoria é você executar com a pessoa, né, aqui, ali alguns passos e com o tempo ela vai adquirindo conhecimento, habilidades e ela vai criando a independência do trabalho que você faz. Então mostre para a pessoa que você é um consultor, que você vai agir como um consultor junto com ela e assim ela vai ter a confiança de tomar a decisão, tá? Uma regra, né? Essa regra aqui, de fato, ela é batata, tá? Ela é batata. Tenha em mente, o seguinte lema: o intuito de uma reunião é marcar uma próxima reunião. Se você sair de uma reunião sem marcar o próximo encontro, entenda que você falhou na missão. Então, fez o convite. Vamos supor que a pessoa fez ali a primeira reunião, foi 1 a 1. Apresentou o projeto, você vai fazer todo esse processo de fechamento, a pessoa ainda está na dúvida, não tomou decisão, o que é que você vai fazer? Você vai entrar no processo de acompanhamento, fazer exposições. Então, você precisa ter uma segunda reunião marcada. Olha, vamos fazer o seguinte, eu preciso que você agora conheça a franquia, tá? Leva 15 minutos para conhecer a franquia. Aí faz pergunta fechada. Quando é melhor para você? Amanhã ou depois de amanhã? Depois de amanhã. Ah, de manhã ou de tarde? À tarde. 2 ou 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Perfeito. Então, depois de amanhã, às 3 horas da tarde, a gente vai para a franquia. E aí você escolhe se você vai se encontrar com ele na casa dele para vocês irem junto para a franquia ou se vocês já vão se encontrar lá diretamente. Isso é exposição. Chegou na franquia, a pessoa viu lá os produtos, né? Viu como é que é o espaço físico. Cara, ainda não rolou. Não, tudo certo, eu preciso que você conheça agora a minha linha ascendente, né? Eu tô marcando com ele aqui que a agenda dele é muito, muito corrida, mas eu acredito que ele pode ter um tempinho pra gente. Fica melhor pra você, pra gente se encontrar ainda hoje à noite? Vamos fazer isso? Sabe, o negócio é exposição. Quanto mais rápido você fizer, melhor, tá? Então, dizem que de 2 a 7 exposições, a pessoa, ela toma a decisão de fazer parte do negócio. Então, sempre tenha em mente isso, tá? Isso faz isso aqui, gente. Quando você marca uma reunião e você vai se encontrando com a pessoa e você vai expondo outras coisas para ela, você faz ela usar o produto, você faz ela ir na APN, você faz ela no evento semanal, você conecta ela aqui no encontro de liderança, tudo isso é exposição, ela vai ficando mais íntima do projeto. Quanto mais íntima ficar do projeto, ela vai ficar mais confortável de tomar a decisão de poder fazer o investimento dela de dinheiro e de tempo e começar a fazer a atividade, tá? Então, tenha como regra isso e sempre coloque lá. Eu tenho certeza que você tem a sua lista organizada, sua lista qualificada e e o passo a passo de cada prospecto. Sempre coloque lá com um tiquezinho cada passo que o prospecto foi fazendo durante essa jornada de acompanhamento e fechamento, tá bem? Então, hoje eu trago para vocês aqui um tema que eu gosto muito. Eu gosto tanto desse tema quanto eu gosto desse produto. Esse aqui é meu produto predileto, que é o chá de limão. Se você não provou ainda, vai por mim. Prova, eu uso ele como meu pré-treino natural, tá? É um produto que eu gosto de usar porque ele dá energia realmente ali, para mim ele dá energia certa e ele não traz um efeito ressaca. Quando passa o efeito, eu me sinto muito bem também, e quem utiliza também se sente muito bem. Quem aqui usa o chá de limão? Escreve aqui, né? E fala se você gosta desse produto, tá? E indica para aqui para o seu
o seu downline, alguém da sua equipe, enfim, para ele utilizar o produto também. Expõe esse produto, ele traz muito resultado. Se você treina, prepara ele lá na tua academia e de repente compartilha com os seus amigos que você treina, que você vai perceber que você vai fazer muito cliente fiel aí com esse produto também, tá? A gente sempre tem aqui, esse sistema é incrível porque ele sempre nos traz esse suporte. Imagina, para quem é novo, a pessoa vai sempre ter ali esse suporte que vem do sistema gigantes, né? Então, esses são os encontros semanais que acontecem todas as quintas-feiras. Tem o encontro do negócio, você pode usar como acompanhamento, por exemplo, onde é apresentado todo o modelo de negócios da Rinode. E todo sábado tem o encontro de liderança que acontece às 10 horas da manhã, como que está acontecendo aqui hoje, tá? Esse sistema, de fato, gente, não tem outro igual. No mundo lá fora não tem isso, tá? A gente às vezes vive numa bolha e acha que isso aqui é muito comum, mas lá fora, no mercado tradicional, não tem isso. Os empreendedores, eles aprendem é, com- de fato, assim, sabe, no campo, sem nenhum tipo de orientação, perdendo muito dinheiro, suando, se frustrando. Por isso que normalmente a gente tem aí nos primeiros 5 anos 90% das empresas tradicionais quebrando no país, né? E os próximos 5 anos, completando 10 anos, somente uma sobrevive, só para você ter a dimensão do que a falta de orientação faz os negócios das pessoas, tá? O próximo encontro acontece agora, no dia 12, mas esse é exclusivo para diamantes e acima, tá? Que é o nosso Diamond Call. Se você ainda não é diamante, eu recomendo demais que você esteja com a gente nesses encontros, porque eles são bem diferenciados, os conteúdos é para a linguagem de diamante e acima, né? A gente se conecta com grandes líderes também, que sempre estão, inclusive, em crescimento, sabe? Trazendo novos insights, trazendo ali alguns pontos que, quando a gente aplica no negócio, fazem realmente muita diferença. Então, se programa aí para a Diamond Call e no dia 29 a gente vai ter também o Pérolas, que vai acontecer numa quarta-feira, tá? Então, tá aqui os horários. Sempre assim, tá? O encontro de vendas às 21 horas, a Diamond Call às 21 horas e o Pérola às 20 horas, tá? E o livro do mês. Nada mais, nada menos do que simplesmente o livro da nossa indústria, que é o negócio do século XXI. Eu, sempre que estou dando treinamento, né, que a sala está cheia, eu sempre faço a dinâmica. Ah, quem aqui já leu o livro do negócio do século XXI? Pouquíssimas pessoas levantam a mão. E não faz sentido você estar no negócio do século XXI e não ler o livro Negócio do Século XXI. Quando você lê esse livro, além da sua crença na indústria aumentar, você vai ter também argumentos para quando você estiver ali fazendo uma reunião, fazendo um encontro com alguém que não tem esse nível de conhecimento. Quando você lê esse livro, você tem algo que muitas vezes a outra pessoa não tem, que é conhecimento. Independente, a pessoa ela pode ser 100 vezes mais rica do que você. Mas se você tiver um ponto, que é o conhecimento, a mais do que ela, você já tem algo que ela não tem. Então, leia o livro, vale muito a pena você adquirir conhecimento do livro Negócio do Século XXI também, tá? Então, já de cara, quero deixar aqui meus agradecimentos mais uma vez. Obrigado, Sistema Gigantes, pela confiança. Contem comigo. Você que está aqui também conectado até agora, parabéns por estar aqui conectado, né? Reúna-se com o seu time agora, vá para ação, faça um gig start, sabe? Prepara essa agenda da próxima semana, já de agora. Vai para o campo, porque é na ação, é no campo que o resultado acontece, tá bom? Tamo junto, gratidão e até a próxima. Valeu!